Oi, pessoal! Esse é o 4º episódio do podcast de Mãe para Mãe. A cada 15 dias, eu e minha amiga querida Tássia Naves recebemos convidadas especiais para trocar sobre gravidez e maternidade, sempre com muita leveza. Acompanhe nosso podcast no Spotify, é só procurar de Mãe para Mãe na plataforma e no canal do YouTube da Tássia, @Tássia Naves. Segue lá para ficar por dentro de todos os episódios. Bom, o episódio de hoje é mais que especial. Pelo menos hoje o podcast poderia se chamar de Mães para Mães. Sim, porque hoje é dose dupla, o encontro de 2 gerações. As nossas convidadas são elas, nossas mães queridíssimas. Afinal, se existe conselho melhor que o de mãe, é conselho de avó, não é, gente? Por isso, nesse episódio, onde vamos falar do tema de geração para geração, contamos com a sabedoria e experiência delas. Cris Lotaife e Simone Naves, nossas convidadas amadas, muito bem-vindas. Sejam bem-vindas. Amém. Obrigada a vocês. Com a gente. Mal começamos, eu já tô até emocionada aqui. Quem me conhece sabe que eu me emociono fácil, tá com a minha mãe, que é minha inspiração aqui. Assim, não tem preço. E você também, viu, Tia Cris? Te admiro demais. Nós vamos falar aqui das principais mudanças em relação à maternidade ao longo dos anos, além, claro, de ouvir dicas dessas 2 maravilhosas que viveram e vivem, né, mãe? Intensamente a experiência de serem mães e agora avós. Você é o 4º neto, né? Mas que é uma experiência maravilhosa. E Cris, primeiro neto, então a gente vai ter uma troca muito legal. Bom, já quero começar pedindo para vocês contarem como foi a reação de vocês quando nós contamos que estávamos grávidas e qual a sensação de ser avó. Sei que a tia Simone já tem os 4 netos, então ela tira de letra. E agora, Dona Cris com Francisco, primeiro neto. Como estão os corações? Está transbordando de felicidade, porque estou sentindo que a família está crescendo mais, vai ser meu 4º neto. E muito feliz, que eu só peço que venha com saúde. E Que é o mais importante é isso. o Arthur. Ai, fofa. Como foi quando ela te contou? Eu fiquei muito emocionada, que eu já sabia que ela estava tentando. E a hora que ela me ligou, ela estava em Nova York, deu positivo lá, ela falou assim, mãe, deu positivo. Aí foi uma alegria imensa. Foi uma alegria, uma choradeira, né, mãe? Cada um chora de Do lado. E eu não aguentei, assim, quando eu fiz o teste, falei, gente, será? Porque, assim, eu passei por isso várias vezes. Eu tentei quase 1 ano. E eu falei, meu Deus. Aí eu fiz uns 3 testes antes de ligar, né, mãe? Foi. Aí eu liguei, eu lembro que eu liguei. Antes de ligar, o Arthur não me atendeu. Aí eu peguei e liguei pra você, estava na pescaria. Foi. Aí Essa a me gente ligou. FaceTime, deu Foi. certo, o sinal pegou. Foi demais. Foi Emocionante. muito bom. É muito bom, né? Como eu sonhei com esse momento. E chegou. Chegou. E você, Cris, como foi receber a notícia da Lelê? Bom, antes dela contar, eu só vou dar uma história muito engraçada que eu já tava grávida, mas eu ainda não tinha contado pra ela. E eu fui almoçar na casa dela, daí ela ficou olhando pra mim assim com uma cara estranha. Falou, o que você fez na sua boca? Você fez preenchimento? Você fez alguma coisa de maquiagem? Tá tão grande a sua boca. Esperando que você falasse alguma coisa. E eu assim, Esperança. Ai, mãe, tô grávida. Não foi, né? E no caso, eu não contei pra ela naquele momento que eu tinha acabado de descobrir. Eu tinha já pensado que eu queria contar de um jeito mais legal, especial, enfim. Junto com meu pai e tudo. E aí, bom, corta, agora conta. E aí ela convidou eu, o pai dela e o irmão para virmos almoçar aqui na casa dela. E dia de semana, almoçar, mas o pai trabalha, não entendi. Falei, não era o usual. Não é algo que a gente A faz. gente ficou batendo papo, de repente ela deu um presente para mim e um para o pai. E na hora que eu abri, era uma almofada bordada, escrita em inglês, que mãe é promovida a avó. Bom, gente, o mundo para mim girou.
Eu pulei em cima dela, eu chorava, eu gritava, voou bolsa, né, Lê? Voou tudo. Voou Quase tudo. você voou também pro chão. Foi uma loucura, um escândalo. E naquele momento, assim, era Deus que me dava a maior gratidão da minha vida. Foi uma coisa muito linda, foi um momento muito, muito lindo. Neto também é uma explosão de É uma sentimento explosão. que é indescritível. Indescritível, eu esperei É tanto. muito bom. E- É como eu te falei assim antes, é filho com açúcar. Ai, filho gente, isso é com muito fofo, filha com açúcar. E se Deus quiser, daqui a pouco o nosso baby tá aí. Nosso Francisco e nosso Nosso- Joaquim. Os dois vão estar aí já já. Só felicidade, né, nessas casas. Amém. Bom demais. E a gente quer voltar uns aninhos atrás, quando a gente ainda estava na barriga de vocês. Como foi a gravidez de vocês? Tem alguma história, alguma curiosidade engraçada para dividir com a gente, com o público? Como vocês se sentiram assim quando estavam na nossa gestação? Ai, se for falar, é uma loucura, porque foi a sua gestação e a do seu irmão, foram os 9 meses que eu me senti uma deusa, uma coisa de louco, gente. Eu entrei numa Feliz. piração total. Eu achava que eu era a rainha do planeta. Eu adorava minha barriga, achava lindo, maravilhoso, me achava linda. Eu adorei ficar grávida, adorei ter a Lelê na minha barriga. Pena que ela E saiu, não mas tinha aquela cobrança de preocupação com o Nada. corpo, com a silhueta. nada, não tinha essa A gente preocupação. achava lindo. É. Fazia às vezes uma dietinha, mas não era tão. Porque hoje eu acho que as meninas de hoje, as moças, se Cobradas. cobram mais. Com certeza, acho que E tem mais são cobrança. cobradas. São cobradas É. também. É muito difícil. A gente não teve isso. Eu achava A gente só beleza, curtia. barrigão, A gente só os pés curtia. já. Isso continua igual. Continua igual. E você tinha desejo de alguma coisa? Não, gente, eu tive uma piração que foi comer empadinha de champignon, mas todos Gente, os empadinha dias de champignon. à tarde. Detalhe, ela nem come empadinha de champignon. Não, e mas foram tudo bem. nas 2 gravidezes. Eu comi todos os dias empadinha de champignon à tarde. Vai entender. Depois nunca mais comeu. Não, E você, tia? Não tinha, assim, não tive desejo. Nas minhas gravidez sempre eu tive muito enjoo. E a taça, como era terceira, eu estava mais plena, mais madura. Não era tanta novidade, Não né? era Uma tanta gravidez. novidade, é. A terceira Continuava chupando limão. Mas chupava limão, Gelo. gelo, gelo pra caramba. Tava gelada. água gelada e uma bolachinha de água e sal. 5 Sempre. horas da tarde. Gente, era impressionante a hora do enjoo. Fatia de maçã. Isso. Ai, mas olha, a gente era feliz, era tudo muito tranquilo. Eu acho que era A mais leve, né? Mais Era leve. mais tempo. Expectativas eram mais leves do que são E eu hoje. acredito também que a gente sente essa pressão um pouco, que hoje em dia, sinceramente, eu já nem sinto mais isso por causa do nosso trabalho também. Sim. A gente tem uma exposição muito grande. A gente trabalha com imagem, com querendo ou não, imagem, né? Exatamente, assim, a gente fala sobre moda, a gente trabalha com marcas de moda, então tá sempre postando look. E tem uma cobrança. Claro que tem, natural que tem. Eu acho que tem uma autocobrança e uma cobrança normal das pessoas. Eu acho que a gente vive num outro Num período, momento, num numa outra geração, né? período de muita exigência. Aproveitando que a gente está falando um pouco sobre isso, eu queria perguntar para vocês o que se fazia na geração de vocês que não se faz mais hoje em relação à maternidade. Fazia na minha Que você começou. Hoje é o resguardo, né? Antigamente a gente fazia 40 dias de resguardo, praticamente ficava sem sair de casa por conta do bebê. Era uma gravidez mais tranquila, né? Era mais tranquila. Agora, vocês que trabalham, as pessoas, a maioria das mulheres hoje são ativas, trabalham fora de casa, não é que essa que a gente não trabalhava. E eu acho que a cobrança é maior, o peso é maior. Eu acho que vocês se cobram mais com medo de, às vezes, não conseguir ser uma boa mãe. Sim. O que para nós a gente tinha o tempo para dedicar a elas, o que eu acho que vocês têm menos tempo, a gente tinha tempo de
imaginar tudo, imaginar o quarto, imaginar o enxoval, imaginar como vai ser, ler livros sobre a nossa informação que a gente estava comentando. Foi isso mesmo. A gente tinha menos informação, porém a gente tinha livros, a gente tinha tempo. E tinha conselhos das nossas tias, avós, mães. E Tinha passando essa sabedoria delas para a gente, né? Sim. Hoje elas, lógico que tem a internet, você procura no Google sobre várias coisas, vários assuntos. E a Mas você gente sabe, mãe, que o seu conselho é o mais valioso. A gente tem É. muita informação, é o que eu falei, assim. A informação foi ótima, mas ao mesmo tempo é muita informação. É demais. Só tá demais. É demais. Então, assim, as pessoas falam o que é certo, o que é errado, e a gente vê que não é bem assim. Cada gestação é uma gestação, cada mãe age de um jeito, cada criança É isso. age de um jeito, e a gente não pode se comparar. E isso tudo que você tem falando, que você falou que de conselhos que você sempre teve, eu também amo pedir os seus conselhos, sabe? No final de tudo, eu falo, quer saber? Vou ligar pra minha mãe. Eu acho que isso vai aumentar ainda mais quando o Joaquim nascer. Eu acho que se é parada para uma pessoa mais velha, que tenha mais vivência, experiência, vale muito a pena. É muito engraçado, porque no final das contas a gente volta à mãe, né? A gente quer saber a opinião da mãe, a gente quer ajudar da mãe. Mas a Eu acho gente que isso também voltou a maternidade traz também uma cumplicidade com a sua mãe. Você vai ver, é diferente. Porque às vezes você podia criticar interiormente, não a crítica ruim, mas você vai ver que às vezes não foi, ela tinha razão. Com certeza. Eu leio muito que, assim, quando a gente é mãe, a gente passa a idolatrar ainda mais a nossa mãe. A gente passa a ver... É verdade, a gente valoriza muito. Muito, eu vejo muito isso. E amigas bem próximas falam, tá, você vai ver, a visão, a gente é apaixonada por nossa mãe, mas a visão que você tem delas, depois que você tem um filho, é outra. E eu acho assim, quando você está preparando esse ninho para receber o seu neném, você vai ter uma mudança interior também para esperar esse filho. Sim. Esse ninho, não só exterior, que você está arrumando o quarto, tudo, mas interior também. a maturidade, né? A maturidade. Nada como anos de vivência, né, e de experiência que vocês duas têm para colaborar e compartilhar tanto com a gente. E vocês acham que o papel de mãe mudou muito nos últimos tempos? Ou nada mudou, assim? Eu acho que mudou muito. Primeiro porque a gente tinha tempo para dedicar a vocês. A gente, até pelo resguardo, a gente tinha mais tempo, a gente fazia tudo. A gente trocava vocês, a gente amamentava, a gente dava banho, a gente fazia tudo, trocava a fralda, a gente fazia tudo e era tudo maravilhoso, era tudo gostoso. É diferente, vocês vão ter momentos aí onde o trabalho vai chamar, mas vocês vão ter a ajuda dos maridos. Hoje eu acho que o marido hoje ajuda mais. Antigamente os maridos a gente ajudava, mas não era tanto, ficava assim na retaguarda, né? Dando um apoio moral, mas hoje os homens estão participando. Isso é muito importante. Muito marido, Muito importante. companheiro que ajuda a criar os filhos, que dá banho, que dá comida. Então ajuda muito a mulher também, porque que ajuda na educação. Na educação, que principalmente. dividem a tarefa assim de criar, porque criar filhos não é fácil. Não, educar Quando minha mãe falou, Simone, você deu à luz é a coisa melhor do mundo, é a experiência melhor do mundo, mas você pôr a cabecinha deitada no travesseiro, sossegada, nunca mais, e de fato, nunca mais. Nunca mais, a gente tá bem esperando esse momento chegar. E são fases, né? Quando Pois são é. crianças, a gente fica preocupado com o que está acontecendo. Aí depois, na adolescência, começa a sair de casa e tal. Você também tá ali esperando eles chegarem, não pisca o olho. Acho que a preocupação nunca deixa de existir, né? Não, porque eu acho assim, a gente teve, com a infância de vocês, um mundo mais calmo, Isso. um mundo menos perigoso, com menos... Interferência externa, né? Principalmente, a gente não tinha tanto esse problema que hoje vocês vão encontrar, que são pessoas
que vão educar os filhos sem limites, ou que não vão prestar atenção se a criança está demais no computador, ou está drogada, ou sei lá o E quê. eu acho que E- tem que pôr limite nos Não, filhos. olha, eu fui uma mãe, eu não vou nem contar para vocês, tá? Naquela época que não tinha tanto perigo, eu já era uma mãe bem rígida, Bem linha dura. bem linha dura, muito limite, não era de dar tudo. Ai, porque o filho chorou, se jogou no chão. Se filho meu se jogasse no chão, nossa Senhora, nunca bati, nunca encostei a mão no filho, mas eu olhava. E no olhar o filho entendia. Hoje a mãe pode olhar 100 vezes que a criança está lá Você não gritando. pode ter. Hoje em dia, o pessoal tem medo dos filhos, da reação isso. deles, de chamar atenção, que vai, se eles vão ficar revoltados com eles. Não, acho que você tem. E eu acho que até a criança mesmo requer Ou não. um não. Com certeza. Assim que você impõe limite. Com Isso. certeza. Falar não é muito É necessário. fundamental. Porque enquanto você vai falando sim e cedendo a tudo, você está criando uma pessoa extremamente autoritária e uma pessoa sem limites. E o mundo hoje exige limites, exige eficácia, exige que a pessoa trabalhe 100%. E você não vai achar um guerreiro se você não colocar para essa criança um limite. Então, se você quer um filho guerreiro, vai à luta e fala não. Que não deve ser fácil falar não, no caso, mas é. Porque eu era mais É era. necessário, né? Não, mas é isso, não tem jeito. E aí você estava perguntando no dia de hoje qual que é a diferença. Eu acho muito bom hoje você tem curso de amamentação, porque a amamentação, Bárbara. amamentar é muito difícil. É, É muito difícil. E hoje tem as ajudas que você Sim. faz antes de dar. a consultoria de A amamentação. consultoria te dá luz, porque é muito bom, gente, quando você tem uma pessoa que te ensina, porque a gente fica nervosa. Sim. E isso a gente fica muito insegura a hora que vai A amamentar. primeira fala vez, assim, principalmente, Primeira né? vez. E aí falam assim pra gente, o nervosismo atrapalha. Então tentem ser leves. Mas como, senão a gente né? não desce. É, Alguém me explica? essa conta não fecha. A conta não fecha. Mas só o instinto, assim, depois que o neném nasce, sai da barriga, gente, tudo você se torna mãe, você se torna paciente e vai adquirindo experiência e segurança. E a criança vai chorar e você vai carregar no colo, vai Vai. ter uma cólicazinha. Você vai E pôr você no vai, colo. e daí? Não tem problema Vai indo, nenhum. né? O bebê, ele vai crescendo e vai aprendendo a te amar da mesma forma que você vai aprendendo cada vez mais a conhecer um amor inexplicável. Gente, posso falar? A gente tá no 4º episódio e é impressionante como todas as mães que passaram por aqui falaram desse amor, assim, mensurável, inexplicável Nasce aos poucos, e né? que vai sendo construído. Cresce, cresce. Quanto mais você vai conhecendo, Não é? ganhando Nossa, o intimidade. instinto de mãe, assim, vai florescer. Incondicional e Nossa. até um pouco aquela coisa leoa que a gente Protetora, né? pensa. Eu que era assim, toda quietinha, tímida, calma, virei uma leoa. Eu imagino. Mas a gente também falou disso, que assim, a gestação, ela empodera a mulher, Muito. ela dá uma consciência de uma força, que é algo que, assim, Você A vai gente não ver, tem, você vai sentir, né? você vai querer ter a barriga de novo. Tipo assim, pra proteger as Não é, porque te dá um poder, você fala assim, gente, que delícia isso. Delícia, que Você deve ter saudade da sua todo barriga. mundo fala que a gente vai ter saudades. Vamos ver. Mas eu acho que a gente vai mesmo. Vai também, acho. Bom, o tema desse episódio é de geração para geração. Então, eu queria saber se vocês têm algum conselho precioso que vocês receberam das suas mães, das nossas avós, e que vocês vão passar pra gente. amor, Amor. amor. Muito É o amor. amor que vai resolver tudo, porque vai ter briga, vai ter choro, vai Vai. ter tudo, mas o amor, mesmo não falando não, mesmo falando sim, o amor é que vai resolver todos os O amor problemas do supera. Isso aí. Obrigada por me fazerem chorar. Tá? Obrigada, muito obrigada. É mesmo. Mas gente, o amor sempre... A gente que tem exemplos dentro de É. casa, né? Amor, o cuidado, a dedicação. a dedicação. Você
confirmando seus valores com vocês, porque você tem, Exatamente. preservando os valores que a E gente tem. abrir sempre para ouvir o que quer que seja que seu filho for falar. Sim. Sempre ouvir o filho, não deixar aquela coisa assim, tipo, passar, não deixa passar. Porque tudo pode ser importante. Ouve, ensina. Você tem que ensinar desde o começo tudo, porque o mundo que vocês vão colocar os filhos é um mundo muito intenso, para não falar Muito outra intenso. Intenso. Então, Intenso. vocês têm que. O ensinamento, para mim, vem de dentro da casa. Sim. Não adianta esperar que a escola Não. tenha o papel Não. principal. De O papel educar. principal está É em dentro vocês. de casa, eu acho também. Quando me bate uma ansiedade assim, o coração aperta, eu falo, meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí eu fico meio emocionada. Porque eu penso assim, gente, eu quero ser para os meus filhos que meu pai e minha mãe foram para mim. Fofa. Fazer isso, sabe? Já é maravilhoso. Então aí, ao mesmo tempo, eu me sinto preparada também. Óbvio. Sabe, eu falo, gente, eu tive uma criação tão especial. Valores Eu valorizo, tipo, enraizados, valores tão legais, que se eu conseguir passar um pouco disso pro meu E filho, sempre com eu muito já tô- amor, né? eu já me sinto preparada. Mas é muito isso. Eu lembro quando eu era menor, eu sempre escrevia carta de aniversário, Dia das Mães pra minha mãe, e eu sempre falava, espero que um dia eu possa ser uma mãe para os meus filhos como você foi pra mim. Vai ser melhor. Mas é Tomara, muito igual, eu já interessante. tô muito feliz. Essas cartinhas é muito interessante que a gente vê a educação, o amor que passou. Esses dias eu estava mudando. E aí eu fui abrir as caixas que eu tinha lá de fotos, retratos e várias cartinhas da Tássia, dos outros filhos também. E sempre agradecendo, falando que queria ser igual a mim, ao pai, e agradecendo pelo amor que a gente sempre teve por eles. Isso é muito bom, é muito gratificante. Deve ser, assim, o maior presente que uma É o maior. uma mulher pode E receber, vocês né? vão ver, o maior presente é isso mesmo, a hora que você gerar um filho. E a hora que esse filho respondeu, eu te amo, mãe. Ai, já tô nem acontecendo. primeiro eu te amo. Próximo, tá chegando. Agora eu vou pedir licença para vocês para dar um recadinho que tem tudo a ver com cuidado e proteção. Quando eu e a Tássia éramos bebês, não existiam esses produtos maravilhosos. É a linha da SBP para bebês. Tem o SBP Baby Repelente Corporal, que pode ser usado em bebês a partir de 2 meses, e SBP Líquido Elétrico, cheiro suave, para bebês acima de 6 meses. Dura a noite toda por 45 noites. Ambos podem ser utilizados ao mesmo tempo, para uma proteção mais eficaz e suave contra os mosquitos dentro e fora de casa. Os repelentes corporais da SBP são dermatologicamente testados e sem fragrância, e pensados especialmente na delicada pele do bebê. Com esses produtos, seu bebê fica livre de picadas e doenças como a dengue e outras. E vocês, mamães, muito mais tranquilas. Depois dessa emoção toda, tô tentando me recompor, tá? Mas quero ouvir de vocês qual foi o maior aprendizado, lição de vida que a maternidade trouxe e quais conselhos dariam para as nossas seguidoras que são ou serão mães de primeira viagem, assim como nós duas. E você, o que você falaria? O que eu falo é o seguinte, a gente ressalta na gente as prioridades e vai colocando na prateleiras o que é prioridade para vocês. Você vai ver que filho e família sempre é em primeiro lugar. Aí você vai vendo a qual prateleira você vai deixar as outras coisas, mas você vai ver que filho sempre vai ser em primeiro lugar. É isso aí, filho e família. Com certeza. E eu acho que assim, a gente sempre acha que ama a nossa mãe mais do que tudo, mas quando a gente tem um filho, esse amor que a gente tinha pela mãe multiplica por 150, dá aquele amor que você vai ter pelo seu filho. E esse amor que vocês vão dar para o filho de vocês é a solução para quase tudo. Atenção, amor, valores, sempre, sempre ouvir o seu filho.
olhar para o seu filho, observar o seu filho, ver se ele está quieto demais, ver se ele está espoleta O demais. meu tá bem espoleta, se mexendo aqui bastante dentro da minha barriga nesse exato Aí já é meu, a hora que sair é meu. Assim, ó. Acho que ele Que tá ele tá gostando ouvindo do... a vovó, ele tá ouvindo a vovó. Acho que ele tá gostando da nossa conversa. Não, mas é verdade que a gente tem essa coisa de família é muito importante, a dedicação é muito importante e eu acredito que falar não é muito importante também. Boa. Fica a dica. Mas eu Família acho em que primeiro vocês lugar, vão ser mães maravilhosas. Amém. Deus te ouça. mãe do que você foi pra nós, já tá maravilhoso. Não quero ser piegas nem nada, mas de fato eu admiro muito. É, eu acho que nós duas, eu e Tássia, tivemos muita sorte também de ter mães que são muito bons exemplos, Sempre foram muito presentes. sempre muito presentes, sempre nos deram muito amor e que, no final das contas, nos inspiram É. pro nosso futuro papel. Que bom. Tomara que a gente consiga Vai chegar lá. Vão ser muito melhores, porque vocês vão ter um mundo muito mais intenso, vocês vão ser melhores. Mais desafiador, mas vamos lá. E, ó, a gente não pode encerrar esse episódio sem revelar alguns segredinhos. Cris, eu queria que você contasse como que era a Lelê quando criança. Ai, meu Deus, que medo. Gente, era a criança mais fofa do Brasil. Tudo bem Gente, que é minha mãe filha. falando assim, Deixa você eu corta falar. pela Ela metade. perguntou, eu vou falar, gente. Tá. É assim, não é que ela era fofa, ela era foférrima, doce, querida, estudiosa, nunca fez nada errado. Ela era uma criança exemplar. Se alguém pudesse pedir uma criança assim, o que você quer? Eu quero uma Lelê, porque ela era a bebezinha, a criança, a adolescente que não me deu trabalho. Ela Dei muito nunca trabalho. me deu assim, ai, minha filha. Eu não tinha preocupação com a Lelê jamais, eu nunca tive. A Lelê foi a minha companheira, ela foi minha amiga, ela foi tudo. Era o sonho da minha vida, ela chegou. E agora, vamos ver como vai ser esse bebezinho aqui. Vai ser igual, melhor, Veremos. melhor. Tia Simone, e a Tássia? A Tássia sempre foi espoletinha, mas muito, era assim, mas muito educada, não um excesso, mas bem falante. E ela sempre foi muito saída, muito. Quando queria chamar com 4 anos as amiguinhas lá para casa, 4, 5 anos, ela que falava assim, mãe, pode deixar que eu falo com a mãe dela. Mentira! Era Acredito! Muito. E a Tássia sempre foi muito observadora. Se a gente Ela é queria muito saber observadora. ia numa loja ou ia num evento, num casamento, nossa, como é que era o vestido? Ah, tinha isso nessa loja. Aí eu falava com a minha irmã, eu falei, peraí que eu vou perguntar com a Tássia que ela vai falar. Ela me falava tudo, ela sempre foi muito observadora. Olha aí. E continuou, né? É, e muito saída, mas o resto foi exemplar, nunca me deu trabalho. Graças a Deus a gente teve 2 filhas incríveis, né? Isso mesmo. Fofa. Graças a Deus. Graças a vocês. É isso aí. Não, E, gente, o papo tá tão gostoso que nem sentimos o tempo passar, né? Mas a gente precisa encerrar esse episódio de hoje. Mãe, tia Cris, muito obrigada por estar aqui conosco. nós que Foi um prazer, assim, encerrar muito essa primeira especial. temporada com vocês duas aqui. Ah, São eu os nossos adorei. exemplos. Nosso papo foi muito bom. Vocês tinham que estar aqui com a gente nessa primeira temporada. muito Senão, gostoso. não ia ter primeira temporada. É. E vocês já sabem, né? Acompanhem nosso podcast no Spotify. É só procurar de Mãe para Mãe na plataforma e no meu canal no YouTube, @TassiaNaves. Segue lá para ficar por dentro de todos os episódios, viu? Um beijo Um grande. beijo, até. Obrigada. Tchau.